Saiu a pesquisa da Quaest, a primeira feita depois da escolha do Flávio Bolsonaro como candidato da direita em 2026, né? E como era de se esperar, jogou um balde de água fria na galera da isentosfera. É o que eu falei para vocês, esse pessoal tava, não, porque vamos lançar o Tarcísio junto com o Flávio, o Tarcísio vai ganhar, vai ficar na frente do Flávio. O Tarcísio sabe, eu sei, todo mundo sabe que não tem jeito, o candidato da direita é o Bolsonaro ou quem o Bolsonaro escolher. Ponto final. Não tem para a isentosfera, não tem para o meio do caminho, não tem terceira via. Eu acho que o Tarcísio ganharia mais fácil do que o Flávio? Acho que o Tarcísio ganharia mais fácil em 2026 do que o Flávio. Mas não tem alternativa. Se o Flávio está na disputa, meu amigo, o candidato é ele, quem vai para o segundo turno é ele. A pesquisa é da Quaest, tá? Então ela ainda mostra o Lula ganhando. O Lula ganha fácil, ganha de todo mundo, e não sei, mas é pesquisa da Quaest, vocês sabem como é que é. O importante é que mesmo nessa pesquisa mostrou que entre o pessoal da direita não tem alternativa nenhuma. O Flávio leva com muita facilidade, bastou o Bolsonaro indicar. É o que eu falo para vocês, o voto é do Bolsonaro. Esse pessoal estava achando que matou o Bolsonaro. Acabou, Bolsonaro, acabou Bolsonaro, foi condenado, golpe de Estado, não pode gostar do Bolsonaro mais. A população continua gostando do Bolsonaro do mesmo jeito, foi o grande erro deles. Mais do que isso, o erro foi perseguir Bolsonaro nesse nível a ponto de que tornaram ele um herói ainda mais forte do que ele já era, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Cabeça de Yakult, Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a pesquisa Quaest cai como uma bomba no Centrão. Olha o que eu falei para vocês, à medida que a candidatura do Flávio fosse se consolidando, aparecendo nas pesquisas e coisa e tal, o pessoal que está reclamando, que não, Flávio não, tem que ser Tarcísio, não sei o que lá, o pessoal ia perceber o problema é simples, quem tem voto é Bolsonaro, não tem, Tarcísio não tem voto, o Flávio não tem voto também não, tá? Não tem dúvida nenhuma, o voto é do Bolsonaro, é do Jair Bolsonaro. A esquerda achava, não, vamos acusar ele de roubar mexerica, de importunar baleia, de roubar joia, de não sei o que lá, vamos dizer que ele fez um golpe de Estado que ninguém fez e coisa e tal, que aí a população vai acabar. Olha só, eu estou para falar para vocês, se fosse 20 anos atrás, eles conseguiriam. Houve época nesse país que a Rede Globo ela elegia quem ela queria e tirava do poder quem ela queria. Foi assim com o Collor. Ela elegeu o Collor e no momento que o Collor brigou com a Rede Globo foi lá e tirou o Collor do poder. Mas foi isso mesmo, no final das contas, né? Porque elas tinham um poder muito grande, as pessoas só tinham informação da Rede Globo. Acabava tendo uma influência enorme na população brasileira. Isso acabou, eles não têm mais esse poder. Eles achavam que não, quando a gente condenar Bolsonaro por golpe, aí não, acabou, não tem mais chance, Bolsonaro não tem chance, morreu Bolsonaro. E não, o que estão vendo nessa pesquisa, mais do que dizer que o Flávio Bolsonaro está consolidado, é o candidato da direita, eles estão vendo que não tem alternativa, que o voto é do Bolsonaro. Quem for contra o Lula vai ter que ser a favor do Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Pesquisa Quaest cai como uma bomba no Centrão por fortalecer o Flávio Bolsonaro. O que eu disse para vocês que ia acontecer. Quando começasse a sair as pesquisas, já tinha saído uma pesquisa da GERP, falando que o Flávio Bolsonaro estava até na frente do Lula, ou empatado com o Lula, alguma coisa assim. Essa da Quaest, como é de se esperar, a Quaest, vocês sabem, é o pessoal amigo do Lula, eles deram um jeito de ajudar o Lula, mas ainda assim mostra o Flávio Bolsonaro disparado na frente. Eu não vou nem perder tempo aqui lendo a matéria aqui, porque, olha só, o ponto é isso daqui. Ó. Isso aqui que é o... Aliás, a pesquisa é grande, fala sobre a aprovação do governo Lula, desaprovação e não sei o que é lá, e tarifaço, e não sei o que, um monte de coisa, mas o fato é, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada sobre a avaliação do governo Lula. O que importa é isso daqui, olha só. Aqui, ó. O Lula ganha de todo mundo no primeiro turno, mas ganha naquele esquema que eu falei para vocês, né? O Ciro Gomes só aparece num dos cenários aqui, e fora isso tem o Renan Santos de esquerda também, e Aldo Rebelo também aparece aqui, mas, ou seja, só tem o Lula de esquerda, então é lógico que os votos concentram no Lula, né? A direita está dividida porque tem mais de um candidato aqui. Mas por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque, olha só, o Flávio Bolsonaro com o Ratinho Júnior, ele tem 10 pontos de diferença para o Ratinho Júnior. Então, o Kassab falou que está planejando lançar o Ratinho Júnior como candidato. Vai quebrar a cara, Ratinho Júnior, como Tarcísio, como qualquer outro nome da direita. Se não tiver o apoio de Bolsonaro,
não vai a lugar nenhum. Os votos são do Bolsonaro. E por que os votos são do Bolsonaro? Porque o povo quer o antissistema. E quem é mais antissistema dessa parada toda? É o cara que o sistema tá brigando com ele, evidentemente. É o cara que é o antissistema. Quanto mais o Alexandre de Moraes vai lá, bate, não vai ter alívio para você não, Bolsonaro, 200 milhões de anos de cadeia. Quanto mais o Alexandre de Moraes bate no Bolsonaro, mais o Bolsonaro ganha relevância política, né? Eu tô para te dizer que o contrário seria melhor. Se tivessem deixado o Bolsonaro concorrer, tinha menos chance dele se eleger agora e poderia de fato acabar com o bolsonarismo. Não ia, então o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Mas porque eles não têm como fazer, repetir duas vezes o que eles fizeram em 2022, né? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, Trump ganhou, né? Mas de qualquer forma, quem o Bolsonaro escolher, ganha. Aqui, ó. Ratinho Júnior, então, se existe a chance, eu acho que é possível que o Kassab lance o Ratinho Júnior, não vai a lugar nenhum. 10 pontos de diferença, muito difícil de tirar. E detalhe, o Flávio Bolsonaro está lançando a candidatura agora. Agora que ele vai começar a fazer movimentos e coisa e tal, ainda vai crescer muito essa indicação do Flávio. Cenário 2, Flávio Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Vamos supor que o Tarcísio vá no lugar, não vai, independente de qualquer coisa, vai o Tarcísio também candidato. Não vai dar certo. Olha só, o Tarcísio não vai fazer isso. O próprio Tarcísio falou, eu não vou concorrer se for contra os filhos de Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que perde. Ele sabe que não tem chance. O Tarcísio é um cara consciente. Eu gosto muito do Tarcísio, acho que ele tem um potencial enorme, fico muito chateado com o pessoal da direita que fica criticando o Tarcísio por aí, com base em nada. O cara é leal ao Bolsonaro, o cara é uma arma que a gente tem que é ótima. Enfim, mas a verdade, o Tarcísio sabe, ele não tem chance contra o Flávio. Quem o Bolsonaro escolher vai ganhar. Então aqui, ó, ficou 23-10, ou seja, nenhuma chance do Tarcísio ou do Ratinho Júnior tirarem o Flávio Bolsonaro. E repara, o pessoal da Globo tá quase chorando aqui, tá quase chorando, porque a gente esperava que o centro, a centro-esquerda, ia conseguir voltar a ser direita de novo. Todo esse trabalho que eles fizeram de acusar o Bolsonaro de 1 zilhão de coisas, de botar o Bolsonaro na cadeia, de xingar o Bolsonaro de tudo quanto é nome, não era pelo Bolsonaro em si. Até porque é o que eu falo para vocês, se fosse para prender o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes podia ter prendido ele no dia que ele chegou no Brasil de volta. Ele sentou no Brasil, o Alexandre de Moraes emite uma ordem de prisão para ele, prende. Eles estão cagando mesmo para a lei, devido ao processo legal, estão cagando para tudo. Ele mandava uma lei de prisão e prendia. Se o que eles quisessem fosse prender Bolsonaro, eles tinham prendido muito antes. O que eles queriam é dizer que Bolsonaro é um criminoso, não pode gostar do Bolsonaro. E não conseguiram, né? Continua claro que Bolsonaro é o cara que tem o voto. Aí você tem um problema. Porque quando você vê o voto de segundo turno, o Lula tem ainda 10% de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro. Os mesmos 10% que ele tem sobre o Tarcísio aqui na pesquisa da Quaest. Os mesmos 10% que ele tem sobre o Ratinho Júnior aqui na pesquisa da Quaest, né? Com o caso do Caiado tem um pouco mais de vantagem, com o caso do Zema também tem um pouco mais de vantagem, mas tudo nessa faixa. Ou seja, o que mostra isso daqui é que o Lula ainda ganharia de qualquer um da direita na pesquisa da Quaest, né? É muito importante ressaltar isso, porque em outras pesquisas a coisa não está tão boa para o Lula assim não, né? É verdade que, como eu falo para vocês, por que eu acho que o Tarcísio teria mais facilidade de ganhar do Lula no segundo turno? Porque o Tarcísio tem menos rejeição. O Flávio Bolsonaro vai ter uma rejeição grande, vai ter... o nome Bolsonaro traz uma ajuda muito grande, mas traz uma rejeição grande também. O Tarcísio teria a capacidade de navegar isso melhor, mas isso não quer dizer muita coisa. E uma outra coisa importante, tá? Aqui, ó, o pessoal ainda tá chorando aqui, não porque o Flávio não tem o carisma de Bolsonaro, nem o apoio do Centrão. É verdade, o Flávio tem menos carisma que o Bolsonaro. E o Tarcísio também. O Tarcísio também tem menos carisma que o Bolsonaro. Em termos de carisma, não tem jeito. O Bolsonaro é o campeão nessa história. Não tem alternativa. Eu acho que a Michelle Bolsonaro é um nome que poderia estar aqui, que faria uma diferença grande. Mas, em termos de carisma, a Michelle Bolsonaro tem um apelo muito grande. Mas o Flávio e o Tarcísio, ambos não têm tanta coisa. Agora, o Flávio, eu gostei muito das últimas falas dele, né? A fala dele no SBT, ele falou muito bem, ele tem se posicionado muito bem. Eu tenho certeza que à medida que ele for mais exposto, que ele falar mais, o pessoal vai começar a entender mais. Ou seja, o Flávio, ele fica meio na sombra do pai. A verdade é essa. Então agora é a primeira vez que ele está sendo exposto ao público diretamente, né? Então eu tenho certeza que ele vai conquistar isso daí. Ele é um cara inteligente, ele é um cara moderado, é verdade. Ele é mais moderado que o Bolsonaro. E isso é uma coisa positiva. Eu tenho certeza que a partir daqui, à medida que, como eu falei para vocês já há alguns dias atrás, à medida que fosse consolidando as pesquisas, o pessoal vai perceber que não tem jeito, meu amigo. É o Flávio mesmo aqui, ó. O Valdemar, inclusive, cobrou o apoio do Centrão para a candidatura do Flávio Bolsonaro e disse que é preciso pôr a cabeça no lugar. E é isso aí mesmo, vai ser o Flávio mesmo, não tem alternativa. Nunca teve. Esquece. Equilíbrio de Nash.
Equilíbrio de Nash mostra que nessa situação que a gente está de política vai ser sempre um extremo e outro extremo. Esquece o centro. Ah, mas seria tão bom um candidato moderado do meio ali, aquele cara, né? Não vai acontecer. Lamento muito informar vocês, né? Agora, olha só, repara, o Ricardo Nunes já foi esperto. O Ricardo Nunes é mais um que está percebendo o problema. Ele está lá, ele apoiou o Flávio. Eu tenho certeza que o Ricardo Nunes preferia o Tarcísio, preferia muito o Tarcísio. Até para ele próprio. Por quê? Porque se o Tarcísio vai para a presidência da República, a tendência é que o Ricardo Nunes vá para o governo, ou pelo menos tem uma chance de ir para o governo do Estado. Que se não for esse ano, que vai no outro ano. Então, na outra eleição, ou seja, ele ganharia politicamente com a ascensão do Tarcísio. No entanto, ele percebeu o que todo mundo percebeu e que o Tarcísio já falou, quero deixar claro para vocês, o Tarcísio não está brigando com o Flávio Bolsonaro, ele sabe que não tem chance, ele já falou isso. Se os filhos do Bolsonaro concorrer, eu não vou concorrer. E de fato, o Nunes declarou apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Acho bacana isso, é o primeiro nome de peso que declara apoio ao Flávio Bolsonaro, né? Para o Centrão, o Flávio errou comunicar a candidatura sem diálogo com partidos. O problema é que não foi o Flávio, foi o Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro não pode ter diálogo com os partidos porque o Jair Bolsonaro está preso por causa do Alexandre de Moraes. Então, eu tenho certeza que isso daqui já é o Centrão vendo que não vai ter jeito que não seja apoiar o Flávio Bolsonaro, e já está começando a dizer, não, eu critiquei o Flávio, mas foi só porque ele não falou com a gente antes, tinha que ter falado antes, mas tudo bem, a gente vai apoiar e coisa e tal. Vou fazer isso, né? Acredito que é isso que vai acontecer, tá? E aqui, ó, Lula e Bolsonaro dão uma banana pro Centrão de olho em 2026. Não, não é que deram uma banana. Ambos querem o apoio do Centrão. Mas ambos sabem que o Centrão vai ter que escolher, não tem jeito, né? De novo, eu acho que o Tarcísio seria uma escolha melhor do que o Flávio Bolsonaro. Mas, meu amigo, escolheu o Flávio? Vai ser o Flávio, e é isso. Tarcísio vai ganhar o governo de São Paulo, o que já é uma coisa ótima, já ajuda a direita, já ajuda o país como um todo.